As árvores na Bíblia. Parte 29. No vídeo anterior, exploramos as árvores faia, pinheiro e cipreste, discutindo suas características botânicas, usos e o simbolismo bíblico. Destacamos como suas madeiras foram utilizadas em construções importantes, como navios e instrumentos musicais, e também sua resistência ao fogo, além das passagens bíblicas que mencionam essas árvores. Neste vídeo, vamos falar sobre a romeira. Vamos ao conteúdo. Tradução do hebraico rimon. Nome científico, Punica granatum. Características. Árvore de cerca de 4 metros, cujos galhos possuem alguns espinhos, os frutos têm casca dura e de cor vermelha, contendo no seu interior inúmeras sementes cobertas com uma polpa. O seu tamanho equivale ao de uma laranja. As folhas são em forma de lança, e as flores vermelhas. O fruto, constando de uma casca dura, dentro da qual se acham grãos vermelhos, amadurece em outubro, e possui uma considerável quantidade de sumo agridoce, muito refrigerante nos países quentes, embora pouco fino para o paladar das pessoas do norte. Considerada planta ornamental para parques e jardins, suas sementes têm propriedades medicinais, pois contém ácido gálico e tanino. Suas raízes servem como vermífugo, suas folhas para a lavagem dos olhos e a casca como antisséptico para gargarejos bucais. Sua reprodução pode ser feita por sementes, enxertia, ou mergulhia, quando adulta chega a medir de 2 a 5 metros. O pé de romã floresce em abril ou maio, dando bonitas flores vermelhas. A fruta amadurece entre setembro e novembro. A sua casca dura é ou vermelha ou cor-de-rosa. Por dentro é cheia de pequenas sementes. Cada semente é rodeada por uma polpa suculenta, que é a parte saborosa do fruto. Para comer uma romã, é necessário quebrar a casca e chupar o suco e a polpa de dentro. A casca é dura e não pode ser comida. Às vezes as romãs são espremidas e o suco usado para fazer uma bebida doce e refrescante. Os pássaros gostam de comer as sementes das romãs, o que faz com que os agricultores tenham que colhê-los logo que amadurecem. As romãs geralmente são comidas frescas, mas podem ser secadas para conservar. É uma árvore baixa, muito comum na Palestina, e geralmente no Oriente. Os seus ramos são muito espessos e frondosos, sendo alguns guarnecidos de agudos espinhos. A romeira era bastante cultivada também em Israel e adjacências. Depois, vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Números 13 verso 23. E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Números 20 verso 5. Romãs enfeitavam o templo de Israel, perto do bojo, próximo à obra de rede. Os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. 1 Reis 7 verso 20. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura, a obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor. Tudo era de bronze, semelhante a esta era outra coluna com a rede. 2 Reis 25 verso 17. Na túnica do sumo sacerdote havia romãs na bainha. Em toda a orla da sobrepeliz, farás romãs de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Êxodo 28 verso 33 e 34. Em Israel se fazia licor de romã. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. Cantares 8 verso 2. A alta estima em que a romãzeira era tida pelos judeus pode depreender-se do fato de ser a romã um dos frutos que os espias trouxeram de Escol. Depois, vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas,
o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Números 13 verso 23. E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Números 20 verso 5, e de ser especificada pelos hebreus como um dos grandes mimos que eles tinham deixado no Egito. Para Moisés foi este fruto uma das principais recomendações da terra prometida. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Deuteronômio 8 verso 8. Além disso, a sua forma era tão admirada e tão claramente se via ser uma figura da abundância, que se empregava muito na ornamentação, sendo feitas nas bordas da vestimenta do sumo sacerdote romãs de azul e de púrpura, e escolhendo a Salomão como principal embelezamento do templo. A romã é uma fruta nativa do Irã, mas cultivada em toda a região do Mediterrâneo há milhares de anos. A palavra, em inglês, pomegranate, deriva do latim, pomum, maçã, e granatus, com sementes, devido ao seu formato semelhante à maçã e às centenas de sementes que preenchem o fruto. Em hebraico, a palavra para romã é rimon, que também significa sino. As roupas dos sacerdotes, o tabernáculo e o templo eram ornamentados com romãs feitas em ouro. Apontavam para a voz profética. Quando o sacerdote andava fazia barulho. Isto era um anúncio de que o profeta estava chegando. Quando ele passava todos paravam para ouvir o que ele tinha a dizer. Em Rosh Hashanah, os judeus comem um novo fruto e fazem a bênção de Sheishei ano. Muitos judeus têm o costume de usar uma romã por causa de seus simbolismos especiais. A romã é uma das 7 espécies de plantas com as quais a terra de Israel foi abençoada, e, portanto, exige uma bênção especial, para as Sheva Minim. É também um símbolo de integridade, porque suas 613 sementes correspondem aos 613 mandamentos da Torá. Na Parashat Tetzaveh, a Torá descreve a túnica do sacerdote. Era enfeitada com sinos de ouro e romãs alternados. As romãs eram bordadas com fios azuis, vermelhos e púrpuras. A bainha da túnica do sacerdote servia também para anunciar sua presença quando ele entrava no santuário e para expiar pelo pecado de maledicência. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.